Então, pessoal, estamos aqui mais uma vez para comentar sobre algum assunto que foge do senso comum. E o papo de hoje vai ser um papo livre sobre, mas estamos inspirado com um negócio de cemitério, sobre espíritos, sabe? Sobre aparições. Entidades. É, exatamente, entidades. Que é um assunto que hoje em dia está sendo muito relatado na internet. Pessoas vendo sombra no canto da casa, tudo mais, até Vultos. sem vultos. Até você no relato anterior falou que tremeu a porta começou a tremer do nada. Exatamente. Tem todos esses assuntos aí. E então é o que o Aleph estava me contando aqui, um assunto de cemitério, que uma vez ele foi no cemitério. Como algum deve saber, no cemitério tem espírito. Mas né, aí você me pergunta, mas o que os espíritos ficam fazendo no cemitério? Os espíritos no cemitério são almas que não se desligaram da terra, entendeu? Então eles continuam indo lá, eles continuam ficando lá, e às vezes no seu lugar de descanso, né? Que fica ali que não deveria ser aquele local, deveria ser um local no astral. Não, eles ficam ali agarrados na matéria ainda, na raiva, entendeu? Uhum. Então isso. Mas não é um dos piores lugares, tem lugares piores, entendeu? E você quer contar a sua experiência aí, Aleph? Sim, eu vou começar a contar. Isso aconteceu uns 2 anos atrás, na época de Quaresma. Uhum, Eu tava num rolê com os amigos. Nisso sei. aí, uma amiga nossa, que tava junto, ela resolveu querer ir no cemitério. Já era umas meia-noite, 1h30 da manhã. E naquele lugar. Nós, como não ia contrariar ela, aí fomos. Fomos pro caminho do cemitério. Chegando lá, entramos. Você era tudo louco nessa época, né? É, nessa época aí era uísque, um monte de coisa. Que era o começo o comecinho da juventude, do finalzinho da adolescência, Sei, a rebeldia, né? a rebeldia. Sei. Nós entramos lá. Na hora que nós chegamos lá, eu já notei que o lugar tava estranho. Também era época de Quaresma e era um cemitério. Beleza, tá nessa parte, de boa. Aí, ó, um colega meu, dois colegas meus na realidade, saiu com as duas mocinhas que estavam junto. E foram pro fundo do cemitério. É, eles ficaram lá no fundo do cemitério. Ficaram lá no fundo do cemitério por um bom tempo. Nisso, os amigos meus que ficou junto comigo, na frente, começou a escutar, tipo, palmas, 7 palmas seguidas. Sei. E dá uma parada e uma gargalhada parecida depois dessa 7 palmas. Uma gargalhada, não era tipo uma gargalhada de humano, parecia um tipo, uma gargalhada puxar pra um relinchar. Sei. Nisso, eu sou meio louco da cabeça, fui ver o que era. Eu dava 4 passos pra frente, os amigos meus acompanhavam eu, porque estavam se cagando. Estão todos morrendo de medo. Tava todo morrendo de medo. Sei. E eu querendo saber o que era que tava fazendo isso. Aí beleza. Eu andei um pouco mais pra frente e vindo uma tumba que era baixa. Tinha uma coisa em cima. Uma coisa com os braços longos, batendo palma, com 2 olhos vermelhos que relava até a alma. No Mas modo, tipo assim, era uma criatura deformada. era uma criatura deformada, porque tem um braço maior, 2 braços enormes. O corpo era totalmente. Parecia uma mistura de um lobo com um monte de coisa, entendeu? Sei, é um ser deformado, é isso que você pode Deformado. falar, com Era olhos uma- vermelhos. e ele, quando ele viu, ele parou de bater e ficou encarando. Vixe, na hora, mano. Na hora, um amigo meu que era católico, é aquele católico que um roxo, Sim. começou a tremer. Assim, eu não queria usar racismo, mas ele era uma certa cor escura. Ele ficou branco, Ele era negão. 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 Ele ficou branco. Nossa. E nisso aí, Cara, só de eu imaginar a imagem aqui, já fiquei com medo, cara. Um ser deformado. Mas ele era físico, ele era meio transparente, como que ele era? era físico, Físico, como se fosse uma criatura mesmo. uma criatura mesmo. Aí ele viu que
todo mundo tava espantado, ele abriu um sorriso e continuou batendo as palmas. Fez 13 vezes seguida. Isso, 7, dá uma intercalada. 7. Mas Isso. nisso você já tinha vazado dali, correndo. Não, ainda não. Essa história é um pouco bem mais longa. Mas espera aí, pô. Espera, vocês chegaram, viram esse ser e aí ficaram encarando ele Porque encarando tinha os você. dois que foi pro fundo, eu tinha de esperar. Não, eu sei, mas na hora que vocês viram o bicho, se eu visse o bicho, eu sairia correndo. Mas Eu qual foi a sumi. reação sua? Qual que foi as suas reações de você e dos seus amigos que foram ver aquilo? A minha reação, eu queria chegar mais perto. O dos outros, eu Nossa. e mais um queria chegar mais perto pra ver de perto a coisa. Nossa, vocês são loucos. Nós somos loucos. Então, Os outros queriam dar no pé. ah, Mas aí eu comentei. E os 4 que foram lá pro fundo? Vai ter que esperar eles, mesmo que essa coisa. E o mais engraçado, não é conforme for mandando, essa coisa parecendo de túmulo diferente batendo palma, seguindo nós. Aí teve uma hora que acalmou, aquilo desapareceu de lá. Aí, sossegado, a hora que nós vemos, nós escuta 4 gritos e um desespero no corredor lá do fundo. sei. Aí eu fui atrás pra ver se tinha acontecido alguma coisa com meus amigos. Eu entrei no coisa e falei, você espera lá fora que eu vou ver o que aconteceu lá. Eu encontrei com as 2 mocinhas e com os 2. Mas eles falaram que um falou que tinha esquecido a carteira lá no fundo. E falaram que viram 3 imagens, 3 fantasmas, vamos dizer assim, português. Um era um senhor, o outro era uma criança e o outro era uma mocinha. E o senhor, eu também vi, eu cheguei a ver o senhor. Ele falou assim: saia daqui antes que aconteça alguma coisa com vocês. Mas o senhor, como é que ele era, esse senhor? Ele era negro? Como é que ele era? Não, a aparência dele não era de uma pessoa negra, ele era uma pessoa, vamos dizer assim, como que eu posso dizer, o tipo como que ele era? Ele era um rico, eu acho, da época, Ah, ele tá com um vestimento antigo. antigo. Sei. Mas isso todo mundo viu. Todo mundo viu. Os 4 que estavam lá no fundo viu. Eu vi depois que ele apareceu, ele falou: saia daqui, que pro seu próprio bem. Ele falou, no meio termo assim, que ele falou assim pra mim, pra mim e pros outros, que depois eu conversei mais pra frente com eles, que o senhor tinha falado. Sei. O colega meu comentou da criancinha, que a criancinha perguntar cadê a mãe dele. Aí tendo essa parte de boa. E a menina, a mocinha que falaram que viram, só ficava parada olhando assim, petrificada pras pessoas, pra eles. Tendo essa parte de boa. Aí o colega meu foi, eu esperei ele. Aí ele pegou um outro caminho, encontrou com os outros lá na frente e me deixou pra trás. E eu saí gritando o nome dele, que eu não vou citar aqui, mas eu saí andando. Aí ele tava de touca no dia. Isso, eu saí andando e eu vi uma pessoa de touca, uma coisa parada de touca. Olha assim, deve ser o meu amigo. Eu fui conversar com ele. Nisso, ele não respondia. A hora que eu cheguei perto, eu vi tipo um ser que era tipo um turbo. Como chama aquelas coisas de seita? Aquele roupão de seita? Sei, tipo um... Esqueci aqui. Tipo um sobretudo, uma capa. Uma capa. Exato. Capuz. E parado, assim. E ele esticou a mão e apontou a saída pra mim. Aí eu ia assim. E ainda o que eu me lembro na hora, eu fiquei meio assustado com aquilo. Eu falei assim: eu vou ser não, João, já anotei. Uma das coisas que eu. Você não, João, eu já anotei. Aí ele apontou pra mim sair do lugar. Até agora eu tô meio lembrando dessa cena que deu um calafrio na espinha terrível. Sei. E ainda tinha colega. A hora que eu saí daquele local, eu encontrei com alguns colegas lá. Eles queriam entrar pra ver Então, se você conseguiu sair do meu cemitério, então. Conseguimos. Basicamente. Então, cara, eu vou dar uma pausa aqui. Vou dar uma pausa pra fazer uma segunda parte pro vídeo não ficar muito longo, sabe? Uhum. Pro pessoal aí que tá assistindo o vídeo, escutando o vídeo,
Vocês também podem, como é podcast e não aparece imagem, vocês podem ir fazer alguma coisa, mexer no Facebook, ou jogar algum jogo que não tenha muita atenção e ouvir esse áudio, entendeu? Porque é o podcast. É assim que eu faço. Então procurem a parte 2 aqui, provavelmente vai estar linkada aí no vídeo.